façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Tá, tudo bem? Fala, Paulo, tudo bem, graças a Deus, e por aí? Tudo bem, tivemos algumas dificuldades técnicas, né, aqui para entrar, mas... Graças a Deus resolveu. Graças a Deus a gente conseguiu resolver. Vamos conseguir bater o nosso bate-papo aqui nesse 7 de setembro meio sombrio, né? Sombrio, eu imagino que você esteja em Brasília. Estou aqui em Brasília, Paulo, aqui ruas vazias, as famílias recolhidas nas suas casas, clima de velório, de luto pelo país, pela nação, pelas nossas liberdades. Um 7 de setembro bem diferente daquele que a gente se habituou a ver nos últimos anos. Realmente, esse clima, né, das pessoas, as pessoas estão muito cabisbaixas, né? Houve um depois ali da transição e da posse do Lula, e principalmente depois do 8 de janeiro, houve uma brochada geral na nação, né, deputado? Geral, Paulo. Eu conversava hoje com os amigos, hoje pela manhã eu conversava sobre isso, e a impressão que eu tenho é que o brasileiro, nós, o povo brasileiro, estamos nos sentindo humilhados por tudo que aconteceu nos últimos anos, e em especial depois que o PT voltou à presidência da República, depois de ter protagonizado o maior escândalo de corrupção e de assalto a cofres públicos de uma nação do mundo ocidental. Então isso tudo nos desgastou demais. É uma história que ela começa lá atrás, em 2014, com uma série de manifestações, e eu penso que o povo brasileiro achou que tinha vencido em 2018. E ao contrário do que tudo indicava, o que nós vimos acontecer foi o aumento do arbítrio, e no final da história Lula foi retirado da cadeia, reconduzido à presidência da República, sabe Deus como. Ontem, o 7 de setembro, aqui não tinha absolutamente ninguém. A gente está vivendo um momento, Paulo, que é até engraçado, assim, é triste, mas é interessante observar. A gente tem um ex-presidente que apanha todos os dias, desde de manhã até de noite, de todos os veículos de comunicação que se possa imaginar. E por onde ele vai, o povo vai atrás dele, ele é aclamado, ele continua sendo ovacionado pela população. E um outro presidente que venceu as eleições, o resultado apontou lá 60 milhões de votos para ele, e ele não tem povo em lugar nenhum aonde ele vai. Ele anda sozinho, ele anda isolado, e a impressão que se tem é que o Brasil hoje, infelizmente, é um país moribundo. Eu me entristeço de constatar isso, e acho que chegou o tempo de nós voltarmos às ruas para brigar e para batalhar por aquilo que a gente acredita, em especial pela nossa liberdade. Se você me permite, Paulo, ontem foi dia da independência aqui, eu dei uma lida, estava dando uma lida na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vou ler só um trechinho aqui. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzir o povo ao despotismo absoluto, assiste-lhes, ao povo, o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiães para sua futura segurança. Eu sempre gosto de pensar que nós precisamos de instrumentos para nos defender do arbítrio e da tirania do soberano, e eu penso que é tempo do povo brasileiro se levantar novamente para fazer valer as suas vontades. Não há... O Olavo de Carvalho dizia, né? A democracia doente não pode parir uma democracia saudável. Então, as pessoas... Essa frase é de um grande golpista. Você estava lendo o trecho aí de um grande golpista, que é o Thomas Jefferson,
basicamente fundou todo o modelo de república que nós temos hoje, atual, com esse documento fundacional aí, que é a Declaração da Independência, que diz o óbvio, né? Quando um governo se torna tirânico e começa a cometer abusos, os homens têm o direito e o dever, os dois, né? De abolir e instituir um novo governo. O problema, né, e isso é muito interessante na discussão da independência americana, é que os conservadores sempre consideram essa uma medida de último recurso, né? Porque mesmo nos Estados Unidos, se nós formos pegar o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos demoraram aproximadamente uma década até entre o início da Revolução e o estabelecimento de um regime com alguma funcionalidade. Então, foram 10 anos de guerra contra a maior potência do mundo e depois um caos de funcionalidade, né? Uma destruição gigantesca, etc, etc. Mas eles, antes de partirem para a Declaração da Independência, que você acabou de ler, de 1776, eles tentam todas as medidas para uma reforma das relações com as autoridades, mas o rei não cede. Os ingleses, a impossibilidade. Os ingleses aumentam a repressão, porque essa é a medida que o tirano sempre faz, né? Então nós estamos vivendo isso muito de perto agora. O tirano está aumentando as restrições à liberdade antes de qualquer melhora, né? Antes de qualquer... Não está havendo negociação. Agora, eu penso que esse é o contexto todo, Paulo. Eu penso que isso tudo é o que faz com que o 7 de setembro tenha sido como foi ontem aqui no Brasil. A sensação que nós temos, às vezes, é uma sensação de impotência. O nosso povo hoje se sente um pouco impotente, mas eu penso que esse período está terminando e que em breve nós vamos nos levantar pela nossa liberdade, pelo nosso país. Eu tenho que ser absolutamente sincero, tá, deputado? Eu tenho conclamado e vou continuar conclamando o povo a voltar às ruas. Eu acho que o que aconteceu no 7 de setembro ontem foi tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. Paz e tranquilidade. Então, essa não foi estratégia, eu sei que foi covardia das nossas lideranças, mas travestida de estratégia, de vamos ficar todo mundo em casa, e muita gente caiu nessa de vamos ficar em casa, ficaram em casa, e aí? Hoje, no dia 8 de setembro, os caras tiveram tudo o que quiseram. O que o tirano mais quer, né? Botar que as pessoas fiquem em casa cabisbaixas, envergonhadas, humilhadas, sem força. Então, esse sentimento de sem força, Paulo, é o que eu mais vejo, é o que eu mais sinto. Agora, dando um passo além disso, eu penso que o nosso povo é um povo muito corajoso, sabe? A gente vinha de 10 anos nas ruas do Brasil. A gente conversou sobre isso um pouco lá na frente, no lançamento da frente parlamentar, e você fez um histórico trazendo o crescimento da direita no Brasil, o simples fato de hoje nós termos candidatos políticos conservadores, a nossa curva é ascendente. O momento atual é muito ruim, a gente passa por um momento que é muito ruim, mas eu penso que a gente está retomando as nossas forças, e em breve a gente vai voltar às ruas. Eu preciso fazer um apontamento dentro disso tudo aí que você falou, Paulo. Cara, o 8 de janeiro, ele gerou esse medo no coração das pessoas. No dia 8 de janeiro desse ano, no dia 9 de janeiro, nós tivemos aproximadamente 2.000 pessoas presas. Desculpa lhe interromper, deputado, mas olha que interessante. Você falou que o nosso povo é muito corajoso e, ao mesmo tempo, falou que o 8 de janeiro deixou as pessoas com medo. E eu penso que a coragem vai superar o medo. Eu acho que a gente está num processo de transição
que assim como o crescimento da direita continua a acontecer, eu acho que em breve as pessoas vão superar esse medo, a coragem vai prevalecer, a gente vai voltar para as ruas. Mas eu diria, em relação a esse 8 de janeiro, que em grande medida ele cumpriu uma função que é terrível para a nossa história recente, né? Porque existem pessoas que cometeram crimes mesmo, e essas pessoas têm que responder individualmente pelas suas condutas, mas nem todos, muito provavelmente, nem todos os que foram presos cometeram crime algum, né? Nem todos chegaram a cometer crime. E isso coloca um pouco de medo na população, que pensa em ir para as ruas, mas nós somos pais de família, mães de família, temos cônjuge, temos filhos, temos netos, e se a gente observar o extrato da população brasileira que foi às ruas nos últimos anos, são as famílias. Então, essas pessoas, elas têm muito a perder, nós temos muito a perder. Mas eu entendo essa tese, deputado, mas desculpa, mas é que eu preciso atentar a esse ponto. Quem foi preso que estava se manifestando? Não, então, havia... Então, posso entrar um pouquinho na CPI? Eu queria, porque as pessoas talvez não saibam, mas o Distrito Federal fez quase que uma versão prévia, né? Porque saiu na frente da CPMI, está uma CPMI no Congresso, do 8 de janeiro, está em curso, e o Distrito Federal fez uma CPI do 8 de janeiro, porque afinal aconteceu no Distrito Federal, e que antecipou vários dos movimentos que acabavam acontecendo depois no Parlamento Nacional. Então, a primeira coisa, Paulo, que ficou muito clara para a gente lá na CPI, é que aquele acampamento que se encontrava ali na frente do quartel-general, aqui em Brasília, ele já tinha sido completamente desmobilizado até o dia 6 de janeiro. Então, as informações tanto do Exército Brasileiro quanto da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e das demais autoridades são no sentido de que havia lá 300 pessoas. 150 pessoas ainda acampadas, e aquele acampamento chegou a ter mais de 30 mil pessoas, e outros 150 que iam lá porque lá tinha comida de graça. Então, eram pessoas em estado de vulnerabilidade social que iam para lá porque tinha comida de graça. Isso no dia 6 de janeiro. Entre os dias 7 e 8 de janeiro, chegam a Brasília muitos ônibus, trazendo pessoas de outros estados para cá. E aí, o dia 8 de janeiro, a gente não precisa dizer o que aconteceu. Então, eu acho que o primeiro grande passo que a gente deu na CPI foi fazer essa separação entre as pessoas que estavam acampadas e quem, de fato, desceu e promoveu o quebra-quebra que a gente viu. Esse é um primeiro aspecto que eu acho importante. O segundo aspecto é que nem todas as pessoas que vieram para cá sequer desceram para a esplanada dos ministérios naquele dia 8 de janeiro. Então, há pessoas que vieram de outros estados e que não desceram para lá, mas que estavam no quartel-general no dia seguinte. Como elas estavam no quartel-general, acabaram sendo presas também. Então, há pessoas que não cometeram delitos, que não cometeram crimes e que foram colocadas nesse grupo enorme de 2.000 pessoas que foram presas, aproximadamente 2.000 pessoas. Outro passo importante que a gente está dando na CPI... Mas antes da gente entrar no próximo passo, nesse especificamente, só tem conhecimento no Brasil de presos, ou que, cometendo crime ou não, porque a gente não consegue individualizar a conduta, então não dá para você dizer se cometeram crime ou não, mas as pessoas que caíram na pilha dos infiltrados e foram lá em direção e entraram nas áreas, às vezes até convidados, porque parece que foram muito bem recebidos pelo pessoal do GSI, ali então esse é um grupo, o pessoal que adentrou aos prédios públicos. Um segundo grupo é o grupo de pessoas que resolveram ir para um acampamento na frente do QG do Exército, cujo comandante em chefe já era o Lula, apesar dos meus inúmeros protestos. Então, estamos falando de dois grupos de pessoas, né? Um grupo de pessoas que tem depredadores, etc., que devem pagar na forma da lei, seguindo o devido processo penal. Um grupo de pessoas que acompanharam esses depredadores por tolice, e muita gente caiu na pilha da tolice. Eu sei porque eu vivenciei isso no ar. Quem disser que ninguém ali queria fazer baderna, mentira. Tinha muita gente que estava querendo fazer baderna assim, que estava achando que aquilo... respondendo por isso. Alguns não estão.
Alguns não estão. Alguns não estão, é verdade. Alguns não estão. Tem mais gente, inclusive, que foi para lá e achou que ali naquele momento ia acontecer, não necessariamente dar um golpe de Estado, não abolir, mas mostrar que o povo mandava, achou que aquele era um caminho, e não está preso. Tem gente que não está preso. E o outro grupo de pessoas, o grupo de pessoas que foram lá também tolos no QG do Exército, e eu já falei isso publicamente várias vezes, porque falei, é tolice ficar, avisei, falei sobre o Exército antes, enquanto Bolsonaro ainda era presidente. Depois o Lula vira comandante em chefe. E aí é loucura você continuar na frente do QG do Exército do Lula, né? Paulo, isso tudo que você está falando foi objeto de um discurso que eu fiz lá na CPI. Abordei todos esses pontos, assim, é surreal que isso tudo tenha acontecido, é um negócio que nada explica, nada justifica, as pessoas não tenham visto isso tudo. As pessoas precisam amadurecer, mas fora isso, aos caminhoneiros, as pessoas que foram presas porque alguns deles bloqueando estradas, etc, etc, e há um quarto grupo de pessoas que foram presas por ações na internet. No qual eu acho que talvez eu até me encontrasse se eu estivesse no Brasil. Então, se você pegar essas pessoas, ninguém foi preso por se manifestar. No entanto, reforçada às pessoas a ideia de que elas correm um enorme risco de serem presas se manifestando. E eu me pergunto, quem foi preso se manifestando? Perfeito. Estou plenamente de acordo com você. E esse tipo de análise racional, Paulo, eu acho que é o que vai acabar motivando a nossa população a fazer com que a coragem vença o medo. Tendo colocado isso, eu queria, se você me permite, ir para o segundo tópico do que eu ia falar, que passa um pouco por isso aí que você estava falando. É a responsabilidade das autoridades públicas envolvidas nesse dia 8 de janeiro. Porque a sensação que se tem é que, em alguma medida, o que aconteceu foi mais do que permitido, assim, foi facilitado. Aliás, existem depoimentos da Polícia Militar do Distrito Federal, em especial do Coronel Naime, que está preso, dizendo que houve facilitação da entrada das pessoas nos prédios públicos. Né? O Coronel Fábio Augusto, que era o comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ele falou que os gradis que protegem os prédios públicos, eles normalmente ficam postos lá com barramento, que é o que dificulta que a pessoa remova o gradil e passe. Uhum. E no dia 8 eles estavam sem barramento. Eu perguntei para ele, coronel, de quem é a responsabilidade pelos gradis? E ele respondeu, cada prédio público, o Palácio, o Supremo e o Congresso Nacional, responde pelos gradis que estão imediatamente na frente da sua estrutura. E para completar isso tudo, nós temos as imagens que a CNN tornou públicas do general Gonçalves Dias, naquele estado de coisas que a gente viu lá dentro, com direito a um fotógrafo ensaiando a invasão, a quebra, o arrombamento de uma porta, a porta já estava aberta, assim, uma cena grotesca. O porteiro, o general do GSI de porteiro, o pessoal do GSI distribuindo águas. Gente, e aí, Paulo, diferente, não dava para ver ali quem eram as pessoas de forma diferente. Mas em cima de tudo isso, deputado, tem o fato de nós não termos as imagens do Flávio Dino que foram apagadas, né? Perfeito. Vou chegar aí, mas antes eu queria só fazer uma colocação, que o general Penteado, que era o número 2 do GSI, no dia 8 de janeiro, a gente inquiriu ele agora, segunda-feira, lá na CPI, aqui na CPI do Distrito Federal. E ele falou com todas as letras que existem 3 tipos de pessoas envolvidas na inteligência e na atuação de uma manifestação como aquela do dia 8 de janeiro. Um é o trabalho da ABIN. O trabalho da ABIN é fornecer a informação para quem vai tomar as decisões. Então, a ABIN forneceu a informação para o general Gonçalves Dias. E o general Gonçalves Dias, então, a ABIN é o censor, tá? Ele falou, o censor, o decisor e o atuador. Na sua qualidade de censor, o pessoal da ABIN encaminhou o que tinha de informação para o general Gonçalves Dias, que era o decisor. E o general Gonçalves Dias, para usar a exata expressão que o general Penteado utilizou, reteve as informações que chegaram às suas mãos. Não passou para quem deveria atuar.
E nas palavras do general Penteado, essa ausência de informações foi o que causou que o plano escudo não fosse organizado de maneira, não fosse efetivado de maneira a impedir a invasão do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Tá? A resposta do general Penteado é apenas em relação ao Palácio do Planalto. E ele foi categórico ao afirmar que se as informações tivessem sido transmitidas, o dia 8 de janeiro não teria acontecido, pelo menos não em relação ao Palácio do Planalto. E aí a gente se vê diante de outra situação, que é essa do ministro Flávio Dino, a que você se refere, que a CPMI do Congresso Nacional requereu as câmeras de segurança. Ele primeiro negou, falou que precisava de autorização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal autorizou e ele mandou 2 câmeras, depois mais 4 câmeras das mais de 100 que existem lá, segundo consta de informações aqui a que eu tenho acesso. O que nos faz perguntar, e isso nós temos perguntamos muito aqui na CPI do Distrito Federal, quem se beneficiou com o dia 8 de janeiro? A quem interessava que aquilo acontecesse daquela maneira, né? O Lula ganhou em uma tarde de domingo mais poder do que ele ganharia em 4 anos de mandato. E isso foi terrível para o Brasil, foi terrível para a nossa população, mas nós vamos precisar reagir e colocar as coisas de volta no seu devido lugar. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.